Amém, meus irmãos. Estou um pouco nervoso. Queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Josué 1. Todos estão bem, né? Então, quando eu recebi, essa honra desse convite de estar aqui para trazer a palavra do Senhor, a minha primeira resposta para Salvador foi sim. Mas no mesmo instante eu queria falar com ele que para deixar para depois. Mas estou aqui para a honra e glória do Senhor. É uma palavra que Deus me deu em 2016, esse texto. Com toda a ênfase, que eu vou tentar falar com vocês. Porque eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Principalmente na área da saúde. E eu estava internado quando o Senhor me deu esse capítulo para ler inteiro, mas esses versículos de Josué, que é o começo. Eu queria que vocês lessem comigo. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: meu servo, Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Como eu disse, eu estava internado, E alguns irmãos, alguns amigos, me mandaram mensagem, ficaram comigo no telefone, conversando comigo, me dando ânimo. E um deles falou para mim, que para mim ser forte e corajoso. Nem falou o versículo nem nada, não, só mandou essa mensagem. Foi aí então que peguei o telefone e estava lendo. Porque era um momento muito complicado. Tinha acabado de descobrir uma doença. E nessa internação eu ia fazer um procedimento que era com risco, Fiquei uma semana internado para fazer esse procedimento, que o médico falou comigo que se fosse preciso ser feito, eu com pretensões de ser
um pai de família, eu não poderia mais ter filhos. E isso me abalou muito, né? Estava mais novo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, chorei os 2 dias seguintes. Minha mãe ficou muito preocupada comigo, minha avó. E em momento algum eu deixei de pedir ao Senhor que me ajudasse, né? Não só ajudasse, como me curasse, né? Naquele momento. Em um momento de enfermidade que, ao meu ver, estava me destruindo. Porque eu vivia uma vida muito ativa no esporte. Jogava bola de segunda a segunda. Eu tenho um amigo ali atrás que não deixa mentir, que é Léo. Se pudesse jogar bola de dia, de noite, de madrugada também jogava. Era muito ativo nessa área, que é o que eu sempre gostei de fazer e faço hoje bem mais ou menos. Mas que me interrompeu naquele momento. Estava numa época boa, estava começando o trabalho também. E isso prejudicou muito a minha caminhada como um adulto. Porque eu estava começando a trabalhar, né? Eu estava começando a ingressar no ramo de trabalho e já veio logo isso para me deixar de atestado no emprego novo. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra. Porque antes de chegar a Josué, a Bíblia fala que ele era auxiliar de Moisés. E Moisés, todos nós conhecemos a passagem, né? Lá em Êxodo, onde ele é escolhido por Deus desde quando nasceu. Tinha um propósito na vida dele desde quando ele foi colocado naquele cesto no rio, para que até chegasse a filha de Faraó. E Moisés foi um líder que eu acho, para mim, assim, muito especial na Bíblia. Porque ele teve todas as oportunidades do mundo, que o mundo nos oferece, que é que nós temos lá fora, que é ter dinheiro, passar por cima dos outros, que é não respeitar o seu amigo, ou o seu companheiro, ele que se lasca para lá. Porque ele vivia no templo. Ele era um príncipe, ele era o arquiteto do Egito. Olha que honra, Sueli, o arquiteto do Egito. Ele projetava todas aquelas estátuas que estavam ali, comandava todas as obras. E Deus o chamou para um propósito muito maior que isso. Que quando ele descobriu, teve que ir embora. Todo o processo que a gente sabe também, né? Que ele matou um oficial para salvar um escravo que estava sendo açoitado. E ali teve que ir embora, se afastou da sua família. Mas Deus estava sempre na vida dele. Porque ele foi morar em uma cidade distante, que ele não conhecia ninguém. E ali sendo um pastor de ovelhas. Ele era um príncipe e com pouco tempo ele estava sendo um pastor de ovelhas. Tomando aqueles bichos pensando que estava tudo bem. Deus... Ele não tinha reconhecido a Deus ainda, ele não sabia quem era Deus. Creio eu que o pai dele já tinha falado com ele, explicado ele sobre isso. Mas ele não está na terra distante, sem saber o seu propósito. Por que aconteceu? Por que ele teve que ir embora? Quando ele estava ali se conhecendo, ele foi embora. Então Deus bota fogo numa árvore, numa sassa. Não queima, ainda fala com ele, ó, volta. Porque eu escutei o clamor do meu povo, então você vai lá trazer eles de volta para a terra que eu prometi a Abraão e a todos eles, que eles sempre ouviram essas histórias. Por que eu estou contando isso? Porque essa passagem do Êxodo, ali no Egito, em todo o deserto, Josué estava ali. Ele viu o mar se abrindo, né? Que foi o último milagre do Senhor, assim,
depois das pragas, digamos, entre aspas, né, o último milagre do Senhor, entre aspas, depois das pragas, que foi abrir o mar vermelho e eles passarem. Mas ele estava ali quando veio as rãs, veio os gafanhotos, veio a chuva de pedra, quando o rio virou sangue. Ele estava ali com Moisés. E ele aprendia aquilo ali todos os dias. Ele via com Moisés toda a glória do Senhor. Quando Moisés se afastava para o Senhor, Josué ficava de prontidão, porque Moisés o chamava e pedia para ele ir com ele. Quando chegava a um certo ponto, ó, fique aqui, me espere. Se fosse 5 dias, se fosse 30 dias, foi 40 dias, tá? A Bíblia fala que 40 dias Moisés ficou no monte e Josué ficou lá, esperando ele. Quem que é um auxiliar igual Josué, hoje? No trabalho, em casa, né? Então a história de Josué começou lá no Egito. Até chegar a esse primeiro capítulo do versículo, onde ele mesmo, a Bíblia, os historiadores falam que ele mesmo, né, escreveu sua própria história ali, que Deus fez durante toda aquela caminhada. E ele foi um servo, um auxiliar de uma pessoa que muitos achavam que era por conta de Moisés, porque eles não tinham o conhecimento de saber que era Deus, ainda dificultavam as coisas com Deus, com Moisés também ali, naquela caminhada dele no deserto. E quando chega a vez de Josué, né, não foi diferente, porque lá no Egito, quando eles estavam no deserto, todos vinham reclamar com Moisés: Moisés, você tirou a gente do Egito, a gente vai morrer aqui, só tem água e pão. Para uns escravos que só tinha água e pão, no deserto onde não era mais de escravos, ainda estava ruim. Eles não tinham toda a fartura e eles reclamavam, porque o que tinham, eles achavam que era pouco. Então ele vai lá, reclamava com Moisés, Deus clamava ao povo, Moisés clamava, eles recebiam. E quando chegou até Josué, foi a mesma coisa, né? Porque aqui a Bíblia diz que Deus falou com Josué: ó, Moisés morreu, então chame o povo, arrume tudo e vai, porque vocês vão conquistar a terra agora. Creio eu, né, com o meu pensamento muito fraco e vago do que o Senhor é capaz, ele deve ter perguntado ao Senhor: mas Senhor, logo eu vou suceder Moisés? Como assim? Como que eu vou fazer isso? E ele continuou falando: ó, eu vou fazer como eu fiz com Moisés. Vocês vão fazer, você vai caminhar nas palavras que eu falar com você. Então tudo que você fizer, se for de acordo com o que eu estou mandando, você vai ser bem-sucedido. Você vai herdar a terra. Porque esse era Josué. Porque lá em Moisés, ele foi o primeiro soldado de Moisés, na primeira batalha. E nas seguintes, na próxima, até chegar a ser o líder, ele foi um soldado. Além de auxiliar, ele ainda foi o primeiro soldado a comandar o exército de Israel, na primeira batalha. E é um cara que, sendo auxiliar, orou ao Senhor e o sol parou, para que a batalha continuasse e Israel vencesse. Que auxiliar, que pessoa foi Josué, auxiliando Moisés, e mesmo assim ainda tinha autoridade para conversar com o Senhor e falar assim: sol, para, porque nós estamos batalhando aqui, então a gente precisa ganhar, eles não podem fugir não, né? Então, como eu disse, eu estava no hospital e isso veio na minha mente, porque Deus falou comigo: ó, eu estou com você, seja forte e corajoso. Porque eu já estava praticamente desistindo, eu já tinha praticamente largado de mão.
Eu já estava deixando os médicos decidirem o que eles tinham que fazer e eu estava querendo só que passasse aquilo. Porque antes de eu ficar internado, foi muito complicado, porque a doença que eu tinha, ela me fazia inchar. Eu ficava inchado, fiquei inchado na verdade. Então, eu não tinha vontade de sair de casa, eu estava querendo ficar só dentro do meu quarto. Não queria ver ninguém, conversava pouco. Quando eu vinha tocar, eu queria alguém para me substituir no louvor, porque eu não queria vir ao culto, porque eu teria que ficar aqui em cima e as pessoas iam me ver. Dessa finura desse negócio que eu era, de repente eu estava igual um nhonho. Hoje eu faço graça, eu rio com isso, mas foi muito difícil. É um momento complicado, porque você estava tudo bem até fazer um exame. E Deus sempre falou comigo, calma. Mas quando eu parei de ouvir o Senhor, que eu achei que não ia dar mais certo, vieram pessoas de Deus falar comigo e Ele mesmo me entregar tudo aquilo que Ele tinha prometido. Porque no dia de eu fazer o procedimento, o médico que eu faço acompanhamento com ele até hoje falou comigo assim pela manhã, ó, a gente vai fazer hoje à tarde o procedimento. Deixa eu te falar um negócio. Se prepara aí, fica de jejum, que eu vou repetir o exame de novo. Vou repetir de novo porque a gente fez o exame muito rápido, então vai que mudou alguma coisa. Porque você tem uma semana que está aqui, então vamos fazer de novo? Então fica de jejum, recolhe aí o que você tem que recolher, que amanhã de manhã eu passo aqui, a gente recolhe tudo, a gente faz o exame de novo. Tá beleza? Se continuar do jeito que está, a gente mantém o procedimento, o processo que a gente falou que ia fazer. Mas vamos pensar, vamos deixar. E nesse mesmo dia, à tarde eu recebi visitas. Chegou lá no hospital Josiel, chegou Marquinhos, não lembro mais quem. E foram me visitar. Já tinha uma semana que eu estava lá e chegaram. Eles estavam conversando comigo pelo telefone, mas do nada apareceu eles lá. E perguntaram como é que eu estava. Eu falei assim, não, estou bem demais. Estou muito bem. Estou tranquilo. E avisa lá o pastor Reinaldo que não que eu saí daqui hoje de tarde, aqui eu vou lá no monte ainda. Porque a gente estava fazendo campanha de oração no monte. E eu tive que me internar. Então, falei com o Josiel, pode deixar que eu dou o recado. Oraram comigo e foi embora. No sábado eu fiz o exame. E à noite minha avó foi no hospital, orou comigo. Minha avó ajoelhou na cama onde eu estava. E falou comigo, Senhor, se for da tua vontade, ele vai ser curado agora. Mas se também for da sua vontade que ele passe por isso, vai acontecer do mesmo jeito. Porque a minha fé não vai me abalar. A fé que a gente tem no Senhor não vai nos abalar. Então que seja feita a sua vontade. Ela levantou, me deu um beijo na testa e foi embora. Só isso. E aquilo mexeu muito comigo durante a noite. Porque ela disse que se não fosse da vontade do Senhor, que fosse curado, que nós íamos continuar com a fé inabalável nele. E eu falei assim, muito obrigado, Senhor. O Senhor me abençoou a semana inteira, confirmou várias coisas a semana inteira, então está na mão do Senhor. E na segunda-feira, quando eu recolhi todos os processos de exames, o médico passou e falou assim, 2 horas a gente se encontra. Isso era 7 horas da manhã, me deixou até 2 horas esperando. Pensa como que eu fiquei nervoso, ansioso. Eu sou pouco ansioso, então eu fiquei ainda mais preocupado com aquilo. E almocei, chegou 2 horas. 2 horas minha mãe estava sentada comigo, minha avó estava batendo papo comigo também lá. E o médico chegou. Chegou sem o exame, sem o resultado. Bateu papo, fez uma novela comigo. Falei assim,
O exame continuou do mesmo jeito, então eu vou ter que fazer o procedimento. Porque do jeito que ele estava falando comigo, do jeito que ele estava me explicando as coisas, eu falei assim, não deu certo. E ele falou assim, ó, vou ali e já volto. Passou 2 minutos, ele voltou com o resultado do exame. Voltou com o resultado do exame, com a enfermeira, e me deu um papel escrito assim, alta. E falou comigo assim, pode arrumar suas coisas, que daqui meia hora ela vai levar você até lá embaixo, para tirar a pulseirinha, para fazer isso, aquilo, você está liberado. Seu exame está aqui, pode levar, pode analisar, mas nosso procedimento está cancelado. Já conversei com o pessoal lá dentro da sala, está cancelado, você pode ir embora. Porque seu exame melhorou. Gente, eu fiquei tão feliz que eu dei um glória. O rapaz estava do meu lado, acordou, coitado. Minha avó ajoelhou novamente no chão, chorou demais, minha mãe também, eu. E o médico falou comigo assim, ó, eu tive aqui ontem para falar com você, para repetir, porque eu ouvi a voz do Senhor, de Jesus, falando assim, repete de novo. Isso é um médico, gente, falando comigo dentro do hospital, que ouviu o Senhor falando com ele assim, repete o exame de novo. Por isso que eu vim aqui falar com você, para repetir e tal. Mas é porque Deus orientou ele. Isso me fez tão feliz naquele dia, que eu fiquei uma semana lendo isso aqui. Isso foi em 2016. E hoje eu estou lendo para vocês, explicando a vocês que ele estava com o propósito para me curar. Faço acompanhamento até hoje, mas é porque tudo tem um processo. Não é simplesmente falar que foi liberado naquele hospital e eu largar de mão e deixar para lá, não. Porque a medicina está aí para a gente poder usufruir dela. Então hoje eu faço acompanhamento com ele, sem problemas nenhum. Me puxa a orelha, briga comigo quando eu vou lá. Encontrei com ele hoje, brigou comigo, porque eu não fui lá ainda. Mas esse era o propósito do Senhor sobre a minha vida, para que eu pudesse estar aqui hoje, lendo esses versículos e falando com vocês, que o propósito estava na mão dele. As coisas que aconteceu estavam nas mãos dele. Como Josué foi chamado pelo Senhor, o propósito do Senhor era entregar a terra para todos eles. E o propósito do Senhor era contar com Josué, que era um homem forte e valoroso para o Senhor, que buscava ele, que era um auxiliar, mas que tinha um momento de oração com o Senhor. Porque não é qualquer pessoa que manda o sol parar, gente. Não é qualquer um que fala assim, ô sol, para aí. Não é qualquer pessoa, mas alguém que está ali face a face com o Senhor. Porque quando Moisés descia do monte, tinha a cara resplandecendo, toda a glória do Senhor. Josué ficava encantado com aquilo e sonhava, com certeza ele sonhava em poder falar assim, Senhor, fala comigo. Fala comigo igual você falava com Moisés. Diz para mim qualquer coisa, qualquer palavra que o Senhor descer do céu falando comigo, eu acho que está bom. Isso é eu falando, gente, meu pensamento. E aqui está procurando Moisés, e Deus fala com ele. No meio do deserto, procurando uma outra pessoa, Deus fala, você foi escolhido e você volta, arruma tudo e vai. Porque a terra eu vou lhe dar. Onde você passar, você vai conquistar. Onde você passar, você vai ser próspero. O seu povo que está com você vai ser próspero. Só vai. Só me ouve. Fique atento para ouvir o que eu tenho para te falar.
Engraçado que eu tô, igual eu falei com vocês, estou nervoso aqui. E pedi oração na célula e falei assim, gente, ó, ora por mim. Porque quando eu estou nervoso eu fico embolando as palavras. Eu fico guardando aqui, não consigo explicar direito. Fiz um papel aqui, gente, que eu não li nada dele até agora. Porque as minhas ideias estão aqui. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de passar para esse papel. Glória a Deus que eu tenho um pouco de memória. Consigo lembrar algumas coisas. E nessa fala que eu falei, Mateus falou assim, não se preocupa não. Que Deus é o seu Arão. Glória a Deus por isso. Né, Mateus? Não falou assim comigo? Eu falei assim, obrigado, Senhor, por ser o meu Arão. Porque Deus chamou Moisés e ele falou assim, ó, Senhor, sou gago, não sei falar. Não preocupa não que eu vou mandar seu irmão ir com você. Porque ele fala bem, então ele vai falar no seu lugar. Mas só ouve as minhas palavras, só vai. E eu estou falando aqui até agora, eu estou calmo agora, estou tranquilo. Queria que vocês abrissem a Bíblia que vocês lessem comigo de novo, ó. O versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Você lembra que eu falei que Moisés teve dificuldades lá no Egito? Quando Josué foi escolhido, ele teve as mesmas dificuldades. Os mesmos problemas daqueles rabugentos que reclamam de tudo. Tudo está ruim, nada está bom. Tinha carne, reclamava que tinha muita carne. Estava faltando água, a água saía da pedra, reclamava porque tinha muita água. Deus mandava pão do céu todos os dias, estava ruim porque tinha muito pão. Josué encontrou essas mesmas pessoas quando ele começou a sua caminhada. A diferença é que esse povo que estava com Josué já era a próxima geração, porque Deus deixou toda a geração anterior morrer no deserto por tantos problemas que eles deram. Eles eram escravos. Tinha muito, eram mortos nas mãos dos feitores, açoites, matavam eles. Mas eles saíram do Egito reclamando e chegaram no Egito, saíram do Egito, chegaram em Canaã reclamando. Que povo chato. Essa palavra falou muito comigo. Porque muitas vezes eu sou chato. Alguns brincam comigo assim, mas eu também sei disso. Muitas vezes eu me acho chato por falar demais e por pensar as coisas mais alto. E ali no deserto eram pessoas chatas, que tinham a mão de Deus em todos os momentos e ainda reclamava do Senhor. Reclamava de Moisés, reclamava de Josué e pedia para Josué ir falar ao Senhor. Porque quando Moisés desceu do monte, eles ficaram com medo e pediram para Moisés voltar e clamar. Fala, Moisés, pode ir, clame por nós, mas não deixe que a ira do Senhor nos mate. Tinha que Moisés ir lá clamar pelo povo, porque eles estavam com medo. Mas murmurar, toda hora eles faziam isso. Disso eles não tinham medo não. Se tivesse uma lei que proibia eles de murmurar, eles tinham morrido antes de Deus deixar eles no deserto. Porque eles eram muito chatos. E Josué teve a mesma dificuldade. Só que Deus falou, medite na palavra dia e noite. Não se perca com esse povo. Ouça a minha voz, para que você seja bem sucedido.
porque a terra já era dele. Irmãos, se não fosse Josué, ia ser Calebe. Se não fosse Calebe, ia ser qualquer outro, porque o propósito de Deus era entregar a terra a todos eles. O propósito de Deus é entregar a sua bênção a cada um de vocês, independente de onde que vocês vão, quanto tempo vai passar, que dia que vai ser. Ele decretou o seu propósito. Então, se você vai conseguir agora, depois que sair daqui do culto, glória a Deus. Se você vai receber daqui uma semana, glória a Deus. Mas se você vai demorar ainda mais 1 ano, 2, 3, glória a Deus também. Porque o propósito é do Senhor. Ele vai usar você. Mas se você não quiser, Ele vai usar outra pessoa. Ele nos chamou, nos escolheu. Mas se você preferir não ser escolhido, não ser chamado, Ele vai escolher outro. Porque o propósito dele não sai do controle dele. Não fica perdido, vago, igual um peão rodando para a rua fora. Não fica. Porque Deus tem controle. O propósito era tirar o povo do deserto, era entregar toda a terra novamente para eles, que tinham sido cativos, tinham sido escravizados. Então ele escolheu a pessoa que era mais próxima de Moisés, mas que era um servo fiel. Um servo que ouvia a voz do Senhor e fazia conforme o Senhor mandava. Porque quando Deus fala assim, ó, eu vou te dar tudo. Se você ler todo o livro de Josué, você vai ver. Lá no final fala, todos os lugares onde Josué passou, ele matou todos os reis, conquistou todas as terras, destruiu todas as pessoas. E aqueles que se converteram ao Senhor, Ele aceitou todos eles. Porque o propósito não era só entregar a terra, mas era ter também pessoas que reconheciam o Senhor. Que aconteceu lá em Jericó, com Raabe. Eles entram como espias, tem uma pessoa ali para auxiliá-los, mandada pelo Senhor, porque ela, antes deles chegarem, eles já tinham medo, porque eles já tinham ouvido falar tudo que Deus tinha feito com Josué. Quem Josué era, eles já sabiam, que era um líder, que era um soldado, um guerreiro, e que tinha um Deus que abria o mar, que abria o rio. Esse era os contos que eles ouviam. Um Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem. E quando eles duvidaram, Deus abriu o rio Jordão, eles atravessaram e derrubaram a muralha. Esse era o propósito do Senhor. Atravessar tudo que tinha que passar, para conquistar tudo, porque Deus já tinha entregado. Só queriam que eles fossem obedientes, servos verdadeiros. Porque já pensou? Deus manda eles dar 7 voltas na muralha. E Josué está lá. Gente, ó, vai ser assim, 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 assim. Já pensou se os 12 líderes de cada tribo falassem assim, não dá a volta nada. Vão dar uma volta só e nós já manda atacar e pronto. Mas o propósito de Deus não era isso. Muitos com certeza devem ter ficado contrariados. Não gostavam de Josué e tudo mais. Mas o propósito do Senhor é que eles dessem as 7 voltas, os 7 dias, e caminhassem, cantassem, para que eles soprassem todas aquelas harpas, aquelas lírias, cantassem, gritassem, as muralhas derrubassem, caírem, né? E Deus ainda fala, ó, tem uma pessoa lá, vocês não podem destruir a família dela. Porque foi um acordo que os espias fizeram, lá dentro de Jericó, com um propósito. O propósito deles era entrar e conhecer a cidade para ser destruída. E tinha uma pessoa ali que conheceu ao Senhor através deles. Que transformação. Não vou entrar nesse assunto, mas todos nós sabemos que Davi veio da genealogia de Raabe. Veio o Senhor
que era uma mulher da vida. A Bíblia fala que era uma prostituta e que foi usada pelo Senhor para o propósito de conquistar a terra prometida, toda Canaã. Então, se não fosse Josué, seria qualquer outra pessoa, porque ele usou uma pessoa que ninguém sabia que poderia ser usada, uma mulher que ninguém dava nada, que todos caçoavam, queriam usar. O Senhor usou ela para ajudar, né? Uma coisa que tá nesse propósito, né? É que ele, igual eu falei, que ele conquistou tudo. Onde ele foi, por onde ele passou, a terra toda foi conquistada novamente. Então, todo mundo teve seu pedaço de terra, teve sua tribo, teve sua cidade. Essa foi a bênção que o Senhor entregou para ele. Porque lá em Moisés, Deus só permitiu que ele fosse até as altas montanhas e visse a terra. O Senhor, pode subir que eu vou te mostrar ela, mas você não vai entrar. O propósito de Josué era maior. Era caminhar, se auxiliar e herdar a terra. Que propósito maravilhoso. O propósito que Deus tinha para mim era ter essa dificuldade em minha vida e eu passar por ela e hoje estar aqui contando para vocês. Igual eu falei, isso não está escrito aqui não. Na verdade, até agora nada está escrito aqui. Como Deus é maravilhoso. Porque foi muito difícil, gente, preparar essa palavra. Né, Laís? Não é difícil? Porque a gente tem, pelo menos eu, né? Tenho conhecimento de algumas coisas por ter lido a Bíblia e tal. Não estou falando que eu sou muito bom, não. Mas passar ela para um papel, para você passar para outras pessoas, não é fácil. E Deus me deu essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui em cima, falando da palavra dele, contando esse testemunho para vocês, porque isso, algumas pessoas sabem de quase tudo que aconteceu, mas outras não. Principalmente essa do médico. Acho que nem minha esposa sabia, né? Não falei, né? Porque eu não cheguei a contar tudo, porque tudo doía muito. Quando eu comecei a namorar com ela, muitas coisas eu contei. Quer dizer, todas eu contei praticamente. Mas isso doía muito. Estava marcado. Como eu disse, eu estava num momento começando a minha vida, vamos falar assim, de homem, trabalhador, querendo ter um futuro melhor. E uma dificuldade muito grande de saúde. Eu estava jogando bola direto, disputando campeonatos. E tudo isso estava sendo muito bom. E veio uma dificuldade. Veio um momento de deserto. Como o pessoal passou no deserto aqui. E a palavra veio como: o Senhor é contigo. Eu vou te sustentar. Calma. Porque você vai passar pelo deserto, mas vai conquistar a terra. Foi difícil? Tanto para a minha vida, como para esse povo? Foi. Muito difícil. Mas Deus, tão maravilhoso, tão poderoso, que de forma alguma saiu das mãos dele. Porque Josué caminhou com o Senhor dia e noite. Tudo que ele ia fazer, quando precisava ter uma batalha,
Ele saía, ia consultar o Senhor. Senhor, é isso mesmo? É para a gente ir agora? Se o Senhor respondesse que era para ir agora, ele voltava. Gente, arruma tudo, monta nos cavalos, pega as espadas e partiu. Partiu, tem que colar uns caras ali. Vamos passar a faca nos outros ali, passar a espada, porque tudo pagão. Todos adoravam outros deuses, Baal, entregavam crianças aos demônios, faziam sacrifícios de pessoas, bebês. E isso o Senhor abominava. E isso o Senhor dava forças a ele para exterminar tudo. E quando alguém fazia, igual a Bíblia diz que quando alguém fazia errado, porque aconteceu com Josué, que Acã chegou em Jericó, roubou as coisas que não era para roubar, levou e trouxe maldição onde que eles estavam. Tudo dava errado. Josué mandou um povo para a guerra, voltou só alguns. E era um exército fraco, um exército que não tinha força nenhuma, despreparado. E foi ali a primeira derrota de Josué, porque tinha pessoas no meio deles com dificuldade de entender que o Senhor era quem ordenava, que o propósito era do Senhor. Não era que Josué falava assim, gente, não é para trazer nada não era Josué que falava não, era o propósito do Senhor, deixar tudo lá, porque era tudo pagão, era tudo de pessoas que não tinham escrúpulos nenhum, pessoas ruins. E quando aconteceu isso, a Bíblia fala que Josué se jogou ao chão, rasgou suas vestes e se cobriu de cinzas, que era a tradição deles, porque isso foi na alma dele. Perdeu soldados, perdeu pais de família, pode ter perdido muitos amigos íntimos, a gente não sabe, vai descobrir na glória, a gente pode bater um papo com ele. Então, foi um momento difícil naquela caminhada dele, até que Deus falou, tem pessoas infiéis no nosso meio, no seu meio. Deus dá uma estratégia, descobre, eles retirados, são mortos, e daí para frente, o que já estava fluindo bem, ficou ainda melhor. Então o que está tirando você do seu propósito? O que tem tirado a sua atenção do propósito do Senhor? Qual que tem sido a dificuldade de conseguir, como Mateus pregou aqui, ser um cristão de verdade? Qual que é a sua dificuldade? Entrega na mão do Senhor. Não deixe que Ele venha com mãos fortes e que você deixe isso acontecer, e isso vai acontecendo e que esse mal vai te matando, não. Reaja. Levanta, bate a poeira, ora ao Senhor e vai batalhar. Porque a guerra é necessária, é todos os dias. Porque aqui a gente está falando de uma história que eles guerrearam por anos para conquistar toda a terra. E se a gente continuar lendo, quando tudo isso foi conquistado lá na frente, quem sobrou, depois de Josué, quem ficou ali, perdeu tudo de volta. Porque esqueceram quem era o Senhor. Esqueceram quem era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esqueceram o propósito do Senhor que foi feito lá atrás, um propósito de conquistar tudo, devolver a eles. Eles deixaram tudo se acabar. A gente chega lá em reis que falavam mal do Senhor, reis que adoravam outros deuses dentro da casa do Senhor, reis que deixaram entrar no templo do Senhor e levar tudo, faziam orgias dentro do templo, pessoas que eram desprezíveis para Deus, porque eles cresceram no propósito
de Josué, que Deus deu a Josué, o propósito de conquistar a terra e de mantê-la sobre eles, manter a terra saudável, uma terra que manava leite e mel, que você poderia plantar e seria tudo maravilhoso, a colheita ia ser perfeita, porque era o propósito do Senhor dar a eles uma terra perfeita, uma terra sem manchas, sem problemas. Qual que tem sido aquilo que tem deixado você fora do propósito do Senhor? Que isso que vocês possam entender que isso é o Senhor que está falando. Eu não programei falar isso aqui agora. Não pensava nisso. Mas se você tem alguma coisa que te impede de prosseguir nos caminhos do Senhor, fazendo o propósito dele, reavalie, peça ao Senhor para que tire isso da sua vida, para que tire isso do seu caminho, para que você possa viver uma vida boa, perfeita e agradável com o Senhor. Que o que está escrito aqui, possa ser uma verdade para você, onde seus pés tocarem, como Josué foi tocado lá, onde ele pisava, ele conquistava, onde ele ia, Deus abençoava, que você possa ser também essa pessoa, com um propósito no Senhor, com um propósito firmado em Deus, de ter coisas maravilhosas para contar lá fora, aqui dentro, para ter momentos especiais com o Senhor, momentos que vão te edificar, momentos que vão te dar alívio. Falo isso porque isso faz parte de mim hoje, porque há 14 anos praticamente que eu estou aqui, quase 14 anos, quando eu vim de outra igreja, e eu passei por momentos difíceis fora do propósito do Senhor, porque eu esqueci que o propósito de Deus na minha vida era maior do que o meu querer de estar lá fora fazendo farra, fazendo palhaçadas, problemas, querendo arrumar só problemas para minha vida. Isso sou eu, que Deus tinha um propósito na minha vida, eu meio que esqueci dele e fui lá fora procurar outra coisa, e dei com a porta na cara, bati cabeça para todo lado, quase um ano, batendo cabeça, difícil, fazendo a minha família sofrer, me fazendo mal, porque o propósito do Senhor não era esse para mim, mas Ele permitiu que eu fosse humilhado, caçoado, que eu tivesse dinheiro, perdesse o dinheiro que eu tinha. Ele permitiu tudo isso para me mostrar que o propósito dele na minha vida é muito maior do que eu estar lá fora, jogando ela fora. Uma vida tão maravilhosa que Deus me deu. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, tirar isso da sua vida. Ter um propósito com o Senhor, realmente, de viver firme nos caminhos do Senhor. Para que Ele possa falar com você assim, só vai, porque a terra eu já te dei. Só vai, porque já é tudo seu. Você só precisa me obedecer, entender que eu estou no controle. Só me obedece, só vai, porque tudo é seu, tudo é nosso. Como a Bíblia diz, nós somos corredeiros com Cristo, então as nossas bênçãos já é nossa. Se você quer, tome posse, pegue com muita força, agarre, não deixe que nada disso, que o mundo lá fora te tire do propósito do Senhor. Porque se esse povo que está aqui falando aqui tivesse conseguido tirar Josué do propósito, olha que tristeza que ia ser. Uma pessoa que caminhou junto com Moisés, viu maravilhas,
chegar lá na frente e se perder com um povo que já estava perdido. Ia ser uma história muito triste. Mas diferente disso, é uma história muito linda. De bênçãos, de vitórias, de alegrias, de um amor ao Senhor que nós possivelmente não conseguimos ter, porque somos falhos, né? Todo mundo erra, eu erro. Nossa, como eu erro. Mas o Senhor me mantém firme, me mantém no propósito. Sempre, o Espírito Santo sempre me lembra, quando eu falo ou faço alguma coisa, sempre está aqui, ó, matutando na minha cabeça, ó, você fez errado, Zé. Presta atenção aí. Por que você fez isso? Por que você falou aquilo? Presta atenção. O propósito não é esse, não. Vai lá, resolve. Que você possa ouvir o Senhor. Que você possa dedicar o seu tempo ao Senhor. Para que todas as suas batalhas sejam vencidas. Em nome dEle. Amém? Queria orar com vocês. E antes de orar, vocês em pé mesmo, eu queria só ler um versículo que está lá em Hebreus 10. Finalizar, está em Hebreus 10, 35. Diz assim, ó: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Creia nessa palavra, que você é salvo. Você não pode retroceder. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Amém? Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado por você ter usado a minha vida. Obrigado por você ter falado através de mim. Porque isso, Pai, veio do Senhor. É tudo do Senhor, é tudo pelo Senhor, Jesus. Porque se fosse de mim, não teria nada de bom para oferecer, Senhor. Porque eu sou falho, sou pecador, mas a tua misericórdia se renova todos os dias sobre a minha vida. Então, na vida dos meus irmãos, Pai, em tuas mãos, que eles possam ter essa misericórdia renovada também todos os dias, Pai. Que os propósitos deles, Pai, possam ser renovados todos os dias, que eles possam entender que o Senhor, Pai, é quem vai à frente, batalhando, entregando a terra que eles têm, Pai, a eles, Pai. Que tudo isso, Pai, vem do Senhor, vem da tua vontade, não é da nossa. Que essa noite, Pai, seja abençoada por Ti, Jesus, que até aqui tem sido, Jesus. Como o Senhor falou, Pai, nós somos, Pai, o Teu povo escolhido. E o Senhor nos deu um propósito, Pai, de sermos filhos do Senhor e falar da Tua palavra e seguir os Teus mandamentos, para que nós não possamos desviar dele, Pai, nem de dia nem de noite, para que possamos ser abençoados por Ti, Jesus. Nos dê, Pai, todo o entendimento necessário para prosseguirmos na Tua palavra, no Teu caminho. Não deixe que venhamos desanimar, que nada venha tirar o nosso foco, Pai. Pai, ora ao Senhor, Pai, pelos meus irmãos, por cada um deles. Que o Senhor falou com eles, Pai. Que o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, dê eles, Pai, uma grande bênção, Pai, para que eles possam contar, desfrutar dela, Jesus, que o Senhor possa ser anunciado através dessas bênçãos, Pai.
É isso que eu te peço nessa noite. Te agradeço, Pai, porque a tua misericórdia veio sobre mim, Jesus. E obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor falou. Obrigado, Jesus, por ter falado comigo tantas coisas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço nessa noite, Jesus.